Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma das filósofas contemporâneas mais influentes e interessantes, Martha Nussbaum. Quem é Martha Nussbaum? O que a teoria das capacidades dela traz para a filosofia política? Como ela influenciou a forma como entendemos a justiça social hoje em dia? Eu sou Henrique, bem-vindo de volta ao Viciados em Filosofia, vamos começar. Martha Craven nasce em 6 de maio de 1947 em Nova York, filha de uma família protestante de classe alta. Ela estuda teatro e línguas clássicas na Universidade de Nova York e recebe doutorado em filosofia por Harvard em 1972. Ela se casa em 1969 com o linguista Alan Nussbaum, de quem adota o sobrenome e de quem se divorciaria 18 anos depois. No campo filosófico, provavelmente sua principal influência é Aristóteles. Ela faz parte da tradição neo-aristotélica contemporânea, com autores como Elizabeth Anscombe, Philippa Foot e Alasdair MacIntyre, e cujo objetivo é recuperar as categorias éticas da filosofia aristotélica para poder explicar melhor a experiência e a ação humanas. Para Nussbaum, é essencial resgatar a utilidade prática da filosofia, reconhecida pelos clássicos. Para isso, ela encontra apoio em Aristóteles e seu conceito de vida boa, que Nussbaum interpreta como uma vida longa, saudável e criativa. Além de Aristóteles, ela também adota o deontologismo de Kant. Lembremos que chamamos deontológica a ética kantiana, porque, diante do consequencialismo que coloca o bem nas consequências de uma ação, Kant defende que na hora de actuar nuestro único criterio para decidir qué hacer, o dever deve guiar nossas ações, independentemente das consequências. A uma pessoa, por exemplo, sempre e sem exceção, deve-se tratá-la como um fim em si mesma e nunca meramente como um meio. Por mais que tratá-la como um mero meio ou, de maneira indigna, pudesse, como consequência, gerar um maior bem-estar na sociedade em geral. Na mesma linha, Nussbaum será uma grande defensora de que não se deve promover a felicidade coletiva ou da maioria às custas dos direitos individuais das minorias. podemos mencionar también como Filha do liberalismo de Sean Stuart Mill, ao colocar no centro da política a liberdade individual e o direito de viver a própria vida sem interferências do Estado. Ao mesmo tempo, ela amplia criticamente o liberalismo ao perceber que a não interferência do Estado não é suficiente, por si só, para termos uma sociedade justa, mas que o Estado precisa ser capaz de garantir uma série de condições mínimas, materiais e sociais, para que os indivíduos possam desenvolver com liberdade suas próprias capacidades. Conceito-chave da filosofia de Nussbaum que veremos em seguida. Para que esse ponto fique bem claro, o liberalismo de Mill costuma insistir muito na necessidade da liberdade negativa, ou seja, de sermos livres da coerção e da interferência de poderes externos. O Estado só pode proibir aquelas ações que representem um dano para os outros, mas não proibir uma certa ação, como se expressar de maneira crítica ou votar, por si só, é insuficiente para promover uma verdadeira liberdade. O Estado também precisa fornecer os meios necessários, por exemplo, por meio de uma educação integral, para que o indivíduo realmente seja capaz de expressar criticamente seu próprio pensamento e votar de maneira efetiva e responsável. Portanto, não basta apenas não colocar obstáculos para que as pessoas possam viver como quiserem. Isso é o mínimo, sim, mas também é preciso garantir que as pessoas realmente possam fazer isso. Por fim, Nussbaum também se inspira muito no pensamento de John Rawls. Em 1971, Rawls publica seu famoso livro Uma Teoria da Justiça, onde propõe o seguinte experimento mental. Estamos sob um véu da ignorância, que impede saber nossas condições materiais ou papéis sociais. Não sei se sou rico ou pobre, homem ou mulher, branco ou negro, do lugar ou estrangeiro, ateu ou religioso, etc. Segundo Rawls, se nessas condições começássemos a discutir as regras segundo as quais nossa convivência e a distribuição dos recursos seriam regidas, acabaríamos tendo leis muito mais justas do que as que temos atualmente. Como cada um estaria pensando no próprio benefício, e eu não sei em que lugar vou acabar, nós garantiríamos um acordo em torno de uma série de normas que promoveriam ao máximo a justiça e a igualdade social. Nussbaum adota esse foco, mas argumenta também que é preciso ir além, complementando-o com uma ideia mais substantiva de dignidade pessoal, e colocando o foco, mais do que nos bens primários que podemos repartir, nas capacidades que fazem parte de uma vida humana boa. E assim chegamos à sua teoria das capacidades. Aliás, se você está gostando do vídeo e ele está te fazendo pensar e refletir sobre todos esses temas, que é a ideia,
deixe um like para que ele possa chegar a muito mais pessoas, porque eu agradeço muito por isso. Se você curte filosofia, confira meu livro Tem Filosofia na Sua Geladeira, já na 6ª edição. O link está na descrição e no comentário fixado. Nos anos 80, Nussbaum começa a trabalhar com o economista Amartya Sen, que depois, em 1998, vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia. E juntos começam a desenvolver uma estrutura teórica inovadora para avaliar o nível de bem-estar real de um país. O comum naquela época era olhar simplesmente para o PIB, o Produto Interno Bruto, que é o valor monetário total de todos os bens e serviços produzidos por um país, por exemplo, ao longo de um ano. Um indicador de riqueza. O problema com esse tipo de indicador, raciocina Nussbaum, é que a riqueza de um país pode aumentar, mas isso não necessariamente se traduz em uma melhora na qualidade de vida para a população em geral, porque essa riqueza fica acumulada nas mãos de poucos e não é distribuída de maneira justa e igualitária. E claro, se a gente não vai além do PIB, pode acabar se enchendo de medalhas tipo, olha como a economia do meu país cresceu enquanto eu estava no governo. Enquanto isso, a maioria das pessoas vive na mais absoluta miséria. O crescimento do PIB, portanto, não é um indicador de progresso real, porque o que importa não é a riqueza média em um país, mas sim a sua distribuição real. Precisamos, portanto, de uma mudança de paradigma, uma contra-teoria que nos permita ampliar o foco e prestar atenção em tudo aquilo que o PIB camufla. E para isso, Nussbaum coloca: a pergunta não deve ser como cresce a riqueza em um país, mas sim o que seus habitantes são capazes de fazer. Quais oportunidades reais eles têm de desenvolver uma vida plena. Agora, uma capacidade para Nussbaum é aquilo que uma pessoa pode fazer, e surge da mistura entre as aptidões inatas de uma pessoa e sua formação. Por um lado, Nussbaum chama a soma desses dois fatores de capacidades internas. Por outro, há as possibilidades reais que o ambiente oferece. Por exemplo, suponha uma pessoa com um ouvido absoluto para a música que, além disso, na escola, recebeu aulas e aprendeu a tocar piano. Essa pessoa tem a capacidade interna de tocar piano. Agora imagine se essa pessoa não tiver acesso a instrumento, não puder pagar aulas, não tiver onde praticar ou for proibida de tocar por suas opiniões políticas ou cor da pele. Essa pessoa pode ter a capacidade interna de tocar piano, mas não dispõe das condições materiais e sociais necessárias para exercê-la de modo efetivo e digno. É como se ela não tivesse essa capacidade. Sendo internamente capaz, é, em sentido estrito e pleno, incapaz. E esse vai ser um ponto importantíssimo para Nussbaum, que não basta possuir as capacidades internas, mas precisamos de uma sociedade justa que garanta certos mínimos para que cada indivíduo possa exercê-las e desenvolvê-las de maneira plena, se assim desejar. Vimos o exemplo de uma pessoa que possui as capacidades internas, mas que está impedida ou incapacitada por suas condições externas. Mas pode acontecer também o contrário. Pode haver países, por exemplo, onde a legislação permita a liberdade de expressão e de voto, mas que careça de um sistema educacional suficientemente robusto para solidificar em cada pessoa as capacidades internas que vão permitir que ela depois se expresse e vote de forma crítica. Ou um país em que a legislação permite que as mulheres acessem o mercado de trabalho e votem, mas onde, na maioria das casas, seus maridos não as deixam fazer essas coisas e o Estado não faz nada para impedir. Portanto, são necessárias as duas dimensões, capacidades internas e condições externas, de modo que o Estado não pode se limitar simplesmente a não interferir na vida de seus cidadãos. Isso é necessário, mas por si só é insuficiente. O Estado também precisa garantir certos mínimos para que essas capacidades possam florescer. E isso será feito principalmente por meio de uma educação pública de qualidade, cuidando da saúde física e mental das pessoas e garantindo a elas um mínimo de bem-estar econômico, com especial atenção aos grupos mais vulneráveis e desfavorecidos. Porque se todos devem ter as mesmas oportunidades para viver uma vida digna, será preciso ajudar mais aqueles que partem de condições piores. Mas é importante, Nussbaum mantém um certo espírito liberal. O Estado não pode obrigar uma pessoa a viver de uma determinada maneira. Por exemplo, o Estado não pode te obrigar a estudar filosofia, comer de forma saudável ou aprender música. Essa é uma decisão inalienável de cada indivíduo, que é a autoridade máxima sobre como deve viver sua própria vida. Se alguém não quiser usar uma capacidade sua, isso é prerrogativa dele. A única coisa que o Estado precisa fazer é simplesmente empoderar o indivíduo, garantindo que sejam cumpridos os mínimos para que ele possa desenvolver suas capacidades. Mas a partir daí, só o indivíduo é soberano.
Ele decide se usa suas capacidades e como. Dito de outra forma, o papel do Estado é garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, ou pelo menos oportunidades mínimas, e depois cada um decide qual caminho seguir. Mas quais são as capacidades mais importantes? Nussbaum propõe as seguintes: a vida, ter uma expectativa de vida normal e de qualidade; a saúde, desfrutar de boa saúde, alimentação adequada e moradia digna; a integridade física, poder se mover com liberdade e desfrutar de liberdade sexual e reprodutiva, sem medo de represálias violentas; os sentidos, a imaginação e o pensamento. Aqui estão incluídos a alfabetização e uma formação básica em matemática e ciências, além da liberdade de pensamento, de expressão e de religião. As emoções, ou seja, a possibilidade de sentir e expressar livremente os afetos como o amor, a gratidão, a tristeza, etc. A razão prática é a oportunidade de formar uma noção própria e crítica do bem e poder desenvolver cada um o seu plano de vida. A afiliação, a liberdade de se associar e se reunir com outros. A relação com a natureza e outras espécies. Poder ter uma relação saudável com o mundo natural. O jogo, poder desfrutar de lazer de qualidade. E o controle sobre o próprio ambiente, ter a oportunidade de participar de modo ativo e significativo nas decisões políticas da comunidade. Nussbaum não pretende ser exaustiva nem estar fechada. É mais um ponto de partida para o diálogo e o consenso. A ideia é que, no mínimo, uma sociedade justa tem que ser capaz de garantir que pelo menos essas 10 capacidades, todos os indivíduos possam desenvolvê-las até um ponto aceitável. E no caso de surgir algum conflito entre elas, é preciso priorizar a que seja mais fértil, ou seja, aquela que, com sua simples presença, favoreça o surgimento e o desenvolvimento de muitas outras. Por exemplo, é muito mais fértil e, portanto, mais importante saber ler e escrever do que poder passar férias na praia. E o último ponto importante é que Nussbaum defende que a chave da dignidade pessoal não deve estar tanto na racionalidade, como outros autores fizeram, mas sim na sensibilidade e na capacidade de ação. Assim, fica muito mais simples, pensa Nussbaum, incluir nesse quadro pessoas com deficiências físicas e cognitivas severas e também se abre para a discussão contemporânea sobre os direitos dos animais. Em resumo, a proposta de Martha Nussbaum consiste em uma reformulação do direito, complementando sua ênfase na liberdade pessoal com a necessidade de colocar em seu devido lugar as condições reais para que as pessoas possam desenvolver plenamente suas capacidades. Porque, em última análise e no espírito do bom Aristóteles, o objetivo da comunidade política é que todos tenhamos as mesmas oportunidades para alcançar a vida boa. E agora, se você quer continuar aprendendo sobre o pensamento dos maiores filósofos de toda a história, seja por prazer ou para se preparar para o vestibular, você não pode perder isso que estou deixando aqui, porque estão todos os que já explicamos neste canal. Então vamos lá, não seja tímido, clica aí, te vejo lá, e acima de tudo, nunca pare de pensar.